Salve, gente. Tudo bem? Conforme prometido, segue um pequeno complemento acerca dos potenciais eletromagnéticos e a sua liberdade de calibre e como isso se conecta com a existência ou não de monopolos magnéticos. Beleza? Vamos lá. Nós já vimos que as equações de Maxwell homogêneas, ou seja, aquelas nas quais não aparecem as fontes, sugerem a introdução dos potenciais. Em particular, a lei de Gauss aqui para o campo magnético, que diz que a divergência de B é igual a zero, sugere a introdução de um rotacional, né? Uma vez que a divergência do rotacional é sempre zero, o B pode ser sugestivamente escrito como hot A, e aí, manipulando a lei de Faraday, a gente chega então que o E também pode ser escrito em termos de A, em termos de um φ, né? Essa grandeza aqui, ela pode ser escrita como menos gradiente de um escalar, certo? Porque ela tem rotacional nulo. E daí, então, temos a introdução, né, do φ como A e escrevemos os campos em termos dos potenciais. De acordo com a sua própria definição, os potenciais não estão univocamente definidos, né? A gente sabe que aqui no A, por exemplo, vou mudar de cor. A gente sabe que aqui no A, por exemplo, a gente pode somar qualquer gradiente de alguma função que rotacional é sempre o mesmo, porque o rotacional do grade é sempre zero. E claro que isso vai afetar também, né, o campo E aqui. Então a gente tem que compensar esta mudança que a gente faz no A com uma mudança no φ, tá certo? Mas o fato é que qualquer função lambda, a gente pode usar qualquer função lambda bem comportada para transformar o A em A', o φ em φ'I, e isso faz inclusive com que tenhamos diversas possibilidades. É isso que faz com que os potenciais sejam muito convenientes. Além de bonitos, eles são convenientes, porque com essa liberdade a gente pode escolher, a gente pode fazer problemas muito mais simples no calibre adequado. Dentre todas as escolhas que a liberdade de calibre nos oferece, há duas que claramente são bem mais famosas que as outras. A primeira delas é o calibre de Lorentz. Está aqui. Uma pequena curiosidade é que é Lorentz sem T. O Lorentz com T é o Hendrik Antoon Lorentz, holandês das transformações de Lorentz. Esse aqui é o Ludwig Lorentz, dinamarquês. A ele que é devido essa escolha de calibre aqui. Tá certo? O calibre de Lorentz ele é caracterizado por essa escolha de calibre, a divergência de A mais a derivada temporal, mais a derivada temporal de φ é igual a zero, tá certo? E ao fazer essa escolha, vocês vão mostrar que essa escolha é sempre possível. Nós chegamos em equações simétricas aqui para o φ e para o A, tá certo? Tanto φ quanto A satisfazem a equação da onda, com as fontes respectivas aqui, cargas e correntes. E além disso, dá para mostrar, a gente não vai poder investigar muito aqui, que tanto a condição de Lorentz quanto as equações para A e φ são relativisticamente covariantes. Essa talvez seja a característica mais importante do calibre de Lorentz, é que ele pode ser escrito assim, né, em termos dos quadrivetores, tá certo? Então, além dele ser simétrico, ele é relativisticamente covariante, o que é muito bonito e conveniente. Uma segunda escolha muito popular é o chamado calibre de Coulomb, caracterizado pela divergência nula do A, tá certo? E isso faz com que as equações fiquem assimétricas, como vocês estão vendo aqui. A equação para o A acaba sendo muito complicada, mas faz com que a equação para o φ fique muito simples, ela fique igual à equação do φ eletrostático, como vocês se lembram lá das aulas de eletrostática de vocês, tá certo? Isso faz com que o φ tenha essa forma particularmente simples aqui, e isso leva a certas simplificações que podem ser muito úteis em vários problemas. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para o calibre de Coulomb é uma questão conceitual, né? Notem que por não ter termo de derivada temporal aqui na equação para... Na equação, vou fazer de outra cor aqui. Como a gente não tem termo de derivada temporal
para o calibre de Coulomb, a solução é a solução que a gente já conhecia, que não tem retardamento, né? O φ, o tempo que entra aqui, é o tempo não retardado. Tá certo? Mas como é que pode um potencial do eletromagnetismo cheio, da eletrodinâmica, poder ser não retardado, né? Qual é a física de um potencial instantâneo, se é que tem alguma, tá certo? Vou deixar vocês com essa pergunta nessa enfim, para vocês pensarem aí. Por fim, gostaria de trazer à tona aqui uma questão que não é muito abordada nos livros, mas que eu acho muito interessante. Digamos que, um belo dia, nós descobrimos a existência de monopolos magnéticos, certo? Então, agora, além das tradicionais cargas e correntes elétricas, nós temos também cargas e correntes magnéticas. As simetrias das equações de Maxwell sugerem que essas cargas e correntes vão entrar com termos dessa forma nas nas leis de Gauss e de Faraday, tá certo? Onde Rho e J também satisfazem uma equação da continuidade própria, e isso faz com que então não tenhamos nenhuma equação de Maxwell homogênea mais, tá certo? Como foram as equações homogêneas que motivaram a gente a introduzir os potenciais eletromagnéticos, como é que fica a questão dos potenciais quando a gente agora tem fontes em todas as equações? E, em particular, como é que fica a liberdade de calibre nesse caso? Bom, eu não vou dar uma resposta completa para vocês, mas vou tentar ilustrar um pouquinho algumas possibilidades para vocês irem pensando, tá certo? Notem que, de cara, as definições de potencial antiga, né, as expressões para o campo em termos de potenciais na ausência de monopólio, claramente não servem mais, né? Se a gente pega o B aqui e coloca aqui dentro da lei de Gauss, a divergência de um rotacional é sempre nula, e, é claro, não vai satisfazer mais a nova lei de Gauss, tá certo? Assim como a equação para o E também não vai ser mais satisfatória. A gente tem que, então, corrigir essas expressões para E e para B em termos de potenciais, e aí uma das possibilidades, que talvez não seja muito surpreendente para vocês, é que a gente consegue fazer isso introduzindo um novo par de potenciais escalares e vetoriais, né? Então o C vai fazer um papel parecido com o A e o φm faz um papel parecido com o do φe aqui, né? Eu tive agora que diferenciar os φs com esse subíndice. Enfim, é claro que ao olhar para isso aqui, né, vocês podem ficar um pouco encucados, uma vez que, né, de cara a gente já vê que, ao contrário do caso antigo, sem monopolos, onde a introdução de potenciais simplificava o problema, no sentido de diminuir as incógnitas do problema, aqui a gente aumenta, né? O campo E tem 3 componentes, o campo B tem 3 componentes, temos 6 componentes no total, tá certo? Que a gente agora está escrevendo em termos de 8 componentes no total, né? 3 do A, 3 do C e uma para cada potencial aqui, tá certo? Então, em vez de simplificar, pelo menos em princípio, a gente está complicando o problema. A segunda característica é que pode se mostrar que a introdução desse segundo potencial, na verdade, prescinde da condição de Lorentz ser imposta para ambos, tá certo? Então, a gente vai ter que impor a condição de Lorentz tanto para A, opa, não é para B, tanto para A quanto para C, o que meio que destrói o espírito da liberdade de calibre. Vocês devem concordar, né? Se a gente agora é obrigado a escolher uma das condições, a liberdade de calibre está atacada aí de morte, tá certo? Eu não vou dizer que isso não é um problema sem solução, tá, gente? Eu só estou aqui introduzindo o assunto, ele é bem mais profundo do que isso, mas só para mostrar que, se nós descobrirmos monopólios magnéticos, isso terá consequências dramáticas aí no trabalho com os potenciais, na relação dos potenciais com os campos. Finalmente, uma coisa que eu não posso deixar passar é que existe
uma maneira de você lidar com monopólios magnéticos e ainda assim manter os potenciais antigos, tá certo? Só que agora o A que está aqui, ele vai ter que ser singular. E isso dá origem a, o pessoal chama aqui de corda de Dirac, tá certo? O potencial vai ser singular aqui nessa corda, tá certo? Aqui são dois monopolos. E, enfim, eu não, novamente, né, não vai dar tempo de me estender muito sobre isso, mas o fato é que isso, por exemplo, é uma alternativa de tentar manter os potenciais antigos e introduzir os monopolos, né? Claro que o fato de você ter cordas singulares também traz a sua gama de problemas, mas enfim, vai ser uma espécie aí de escolha com que problemas trabalhar. Tá bom, gente? Obrigado, até a próxima.